Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja super bem. Nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre os famosos bebês reborn. É uma moda do momento agora, né? Vamos falar sobre esse assunto também. Se você gosta de falar sobre assuntos relacionados à saúde mental e emocional, se inscreva aqui no canal, tem um botãozinho aqui para você se inscrever. A cada vídeo você vai ouvir algo novo sobre saúde mental e emocional e eu espero que você me acompanhe a cada semana, tá bom? Vamos falar então do bebê reborn, né? Agora existe uma mania. No Brasil, várias pessoas têm sido vistas usando os bebês reborn como se fossem, eu estou falando usando, né, porque é um objeto, mas para essas pessoas, esse objeto, na verdade, acaba sendo visto como se fosse um bebê real, um bebê humano. Então você vê pessoas passeando com esses bebês nos supermercados, em carrinhos de bebê, até mesmo amamentando essas crianças, né, essas crianças artificiais, trocando fraldas. Existem até mesmo eventos de festas de aniversário para bebês reborn, outros tipos de festa e também parto, obviamente simulação, né? Mas parto de bebê reborn. Isso tudo geralmente é gravado e publicado em redes sociais. Isso tudo tem gerado uma grande discussão no Brasil todo, porque as pessoas comentam, né? Será que isso é um delírio coletivo? Será que as pessoas estão ficando loucas? O que está acontecendo? Por que será que existem tantas pessoas usando os bebês reborn como se fossem crianças de verdade? Então eu quero analisar junto com você algumas questões. Quero deixar muito aberto aqui o espaço para você comentar a tua opinião também. Eu já vi vários colegas comentando sobre esse assunto e eu quis dar minha opinião aqui também. Ok? Então, vamos considerar aqui algumas coisas. Tudo que eu falar nesse vídeo é hipotético, ok? São possibilidades. E pode haver outras possibilidades também, que você inclusive pode comentar, deixa aqui um comentário. Esse vídeo é muito importante a tua participação, tá bom? Primeiramente, vamos falar sobre o que é um bebê reborn. Os bebês reborn, eles começaram a sua produção mais ou menos nos anos 90. Essas bonecas hiperrealistas, na verdade, bonecas hiperrealistas existem há muito, muito mais tempo. Mas lá nos anos 90 começaram a produção dos primeiros bebês reborn, que são bonecas feitas de diferentes tipos de material, que parecem de maneira muito realista a um bebê de verdade. Algumas, se você vê a foto, se você vê até perto, né, você vê ali ao vivo, você pode até se enganar achando que é uma criança de verdade que está ali. Então é um trabalho espetacular, é uma coisa incrível, o realismo dos bebês reborn, né? Bom, então isso é um fato, a gente não pode negar isso de jeito nenhum. Agora, como eu comentei com você, várias pessoas estão desfilando com seus bebês reborn, como se fossem bebês de verdade, fazendo eventos sociais envolvendo esses bebês reborn e até indo a todas as esferas que envolveriam pais e um bebê. Né? Então é muito interessante esse fenômeno. E eu quero comentar com você algumas possibilidades. A primeira delas, né, na verdade, tem a ver com a teoria do Winnicott, Donald Winnicott. Winnicott, ele fala muito sobre bebês e as mães, né? Tem até um livro do Winnicott que tem esse título, Bebês e Suas Mães. E uma das expressões que o Winnicott usa na teoria dele é a de objeto transicional. O que é um objeto transicional? Bom, na vida da criança, o objeto transicional é aquele objeto que a criança utiliza para substituir uma potencial ou uma verdadeira perda materna, principalmente. Né? Então, é como uma espécie de ponte entre a realidade interna e a realidade externa. Então, ajuda aquele objeto a suportar, de certa forma, a ausência da mãe. Então, você vê alguns bebês que têm, não só bebês, como crianças pequenas também, que têm objetos que estão sempre com essas crianças. Por exemplo, pode ser uma boneca, pode ser um carrinho, pode ser uma manta, né? Muitas crianças, eu fui uma delas, né, quando criança, que eu tinha a minha mantinha, né? E muitas crianças têm esses objetos transicionais. E eles servem exatamente, na teoria do Winnicott, para substituir uma carência afetiva, nesse caso, a ausência da mãe. E aí, nós poderíamos teorizar, aqui fazendo uma hipótese, ok? Total. E se esses bebês reborn, eles são uma espécie de objeto transicional, por assim dizer, para que pessoas adultas possam, usando essa ferramenta, o bebê reborn, para que elas possam suportar uma ausência afetiva. Seja a ausência da mãe, mas vamos falar de ausência afetiva. Uma falta que essa pessoa talvez não tenha bem simbolizada na vida e utiliza o bebê reborn como se fosse esse objeto, para que ela possa suportar essa ausência, essa falta que ela tem emocionalmente ou afetivamente. Isso é uma possibilidade. Existem outras possibilidades também. Outra possibilidade é que essas pessoas estejam utilizando esse bebê reborn como um substituto simbólico de alguém que essa pessoa perdeu. Talvez uma perda gestacional, talvez essa pessoa perdeu um bebê realmente, talvez essa pessoa não perdeu um bebê, mas perdeu um filho
de certa forma, inclusive literalmente, e essa pessoa está utilizando o bebê reborn como um substituto simbólico para poder enfrentar esse luto que ela está passando. Um luto que às vezes não está bem elaborado, ou ele está bem elaborado e a pessoa decidiu utilizar aquela boneca para representar esse luto que ela está sentindo. Então, e aqui eu estou falando de possibilidades, ok? Não quer dizer, porque você que está vendo o vídeo pode falar assim, mas eu conheço uma pessoa que tem bebê reborn e ela não tem um luto assim não, viu? Não é isso aí não. Pois é, por isso que eu estou falando que são hipóteses. Cada pessoa que tem o seu bebê reborn tem um motivo para ter essa boneca com essa pessoa. Tá? Uma coisa interessante de notar é que muitas pessoas nas redes sociais que têm essas bonecas, elas se denominam como colecionadoras de bonecas. Né? Muitas pessoas estão se definindo dessa forma. Então esse é um ponto interessante também. Agora, uma outra possibilidade também é que o uso desse bebê reborn, dessa boneca, seja um elemento ou uma manifestação de um mecanismo de defesa que em psicanálise nós chamamos de regressão. Regressão, falando de maneira bem simples, é quando uma pessoa ela volta a um estágio anterior da vida dela, em que ela se sentia talvez mais segura, mais feliz, se sentia melhor ou se sentia bem de alguma forma. E essa pessoa, por estar sofrendo algum tipo de angústia nesse momento, ela volta mentalmente àquele estágio, ou seja, vai regredir mentalmente àquele estágio, como para se defender dessa angústia, para que ela possa lidar com aquela angústia dessa forma. Né? A regressão ela é uma espécie de fuga, obviamente. Então, a pessoa que tem o bebê reborn, ela pode ter decidido voltar a um momento da vida dela em que ela se sentia feliz, em que era bonito viver aquela vida. Então, cuidar de uma boneca para ela pode significar a volta àquela fase bonita que aquela pessoa vivia. Isso é outra possibilidade. Uma outra possibilidade, amigos, que eu acredito muito nela também, nessa hipótese, é que hoje, na sociedade em que nós vivemos, os vínculos sociais, os vínculos emocionais, eles são muito frágeis. Infelizmente, não é tão fácil assim você construir um vínculo emocional com as pessoas atualmente. Porque nós vivemos numa sociedade líquida, né? As pessoas falam assim, não é muito fácil você manter um relacionamento, construir laços firmes, sociais e afetivos com as pessoas. Então, ter um bebê reborn pode significar para essa pessoa esse laço afetivo, mesmo que obviamente é um laço artificial completamente, porque um bebê reborn é uma boneca que não tem vida, nunca teve, nem nunca terá vida. Então, é um laço artificial, mas é um laço afetivo. Principalmente se você vê a forma como certas pessoas tratam esses bebês reborn. E aqui eu estou evitando de falar mulheres ou homens, porque você vai ver que existem tanto mulheres como homens com bebês reborn. Isso não é coisa de mulher ou coisa de homem, viu? Isso aí, só você vê bem como está acontecendo. Então, a pessoa ela pode estar expressando uma hiperindividualização do afeto através dessa boneca reborn. Agora, algo que eu quero perguntar para mim, e eu quero perguntar para você também que está assistindo esse vídeo. Você acha que nós devemos patologizar, ou seja, nós devemos ver esse afeto tão extremo que algumas pessoas têm pelo bebê reborn como um transtorno mental? Será que é isso? Eu acho que talvez, principalmente para nós que somos psicanalistas, as perguntas que nós devemos fazer sobre o bebê reborn são outras, talvez. Por exemplo, o que esse sujeito está tentando elaborar com esse ato simbólico? Porque carregar um bebê de borracha como se fosse um bebê de verdade, você tem que concordar comigo que é um ato simbólico, não é verdade? O que será que ele quer elaborar com isso? A pergunta aqui talvez não seja, será que isso é normal? Será que é anormal? Na verdade, o que nós temos que estar enfocados em perguntar é, o que será que significa esse ato simbólico para essa pessoa que o está fazendo? Por que será que essa pessoa dá essa simbologia para esse objeto? Quais são as razões por trás disso? Será que existe um sofrimento? Será que existe um luto que ainda não foi bem elaborado? Ou que está sendo elaborado por meio desse objeto? Será que existe um desejo não reconhecido? Então, para nós que somos psicanalistas, não nos cabe julgar uma pessoa que se expresse dessa forma publicamente com esses bebês reborn. É lógico que você, assim como eu e todas as pessoas, nós temos uma opinião sobre isso. Mas falando de uma pessoa que te procure, de uma pessoa que você observe nas redes sociais, eu quero convidar, e a mim também, tá? Todos nós, eu quero convidar você, a mim, a todos nós aqui, a que a gente pense no que essas pessoas talvez queiram simbolizar com esses bebês reborn. Por que elas dão esse valor para essas bonecas? Algumas pessoas talvez simplesmente estão se divertindo e são colecionadores e querem usar os seus brinquedos.
Eu mesmo, amigos, esse ano eu vou comprar para mim um lightsaber, aquela espada dos Jedi do Star Wars. Então, por quê, né? Eu tenho 48 anos, por que que eu quero um brinquedo, digamos assim? Mas fala isso para um colecionador de objetos de Star Wars, né? Ele não vai encarar como um brinquedo, e sim como um item de colecionador, que é assim que eu vejo. Mas não quer dizer que eu não vá brincar com um lightsaber. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, eu quero muito escutar os teus... Escutar não tem jeito, né? Eu quero muito ler os teus comentários aqui embaixo. Me fala o que você acha desse assunto. Dá uma sugestão também. Se você gostou do vídeo, lógico, deixa um like. E tem outra coisa. Se você quer ver um outro vídeo interessante também, você pode clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui para você. Ou então, se você ainda não se inscreveu no canal, olha, se você não se inscreveu, se inscreve. Tá aparecendo aqui uma bolinha aqui, ó. Você clica na bolinha e você se inscreve no canal. Combinado? Então, eu vejo você no próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo, por favor. Te vejo lá. Tchau, tchau.